O que eu faria se eu tivesse começado a programação hoje? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho ela comparável a quando a gente utiliza um modelo de inteligência artificial generativa, né, como esses que a gente está vendo aí, né, ChatGPT, BERT, etc., para pedir que ele responda uma pergunta como se fosse, sei lá, Albert Einstein, ou alguma pessoa muito famosa, né, que já se foi. Então ele pode até dar uma resposta que parece coerente, né, dado aquilo que a gente conhece, né, os dados que a gente tem sobre as falas daquela pessoa, mas nunca saberemos se seria aquilo mesmo, né? Então, eu não tenho como voltar no passado nem viver realmente essa situação para te responder o que seria exatamente que eu faria, mas a gente pode fazer sim um exercício de imaginação utilizando os conhecimentos que eu adquiri, né, tanto técnicos quanto de mercado, de vivência, né, ao longo aí dos últimos anos. Então eu comecei a programar, tive meu primeiro contato com programação lá em 2009. E a gente pode utilizar esse conhecimento e analisar alguns cenários para que então eu possa te trazer informações com bastante valor para você levar aí para sua vida, né, e tomar suas decisões profissionais também. Eu vou começar pedindo desculpa rapidinho aqui pela minha voz rouca, que ontem teve um evento lá no escritório da Google, aqui em São Paulo. Falei com muita gente lá, falei muita coisa e tal, e agora tô um pouco assim, né? Mas voltando pro tópico aqui no nosso vídeo, né? O que eu faria se eu tivesse que começar na programação hoje? Eu acho que a gente pode analisar essa pergunta primeiramente sobre duas grandes perspectivas. Uma é o que eu faria para começar a aprender a programar, né? E a outra é o que eu faria pensando na profissão, né? Pensando em começar na programação como ter uma profissão que se relaciona com programação. Então, eu vou começar com a primeira que eu acho mais simples, eu acho que inclusive a gente já falou aqui no canal algumas vezes, tá? Você, por alguma razão, descobriu que quer aprender a programar, seja até por curiosidade mesmo, para saber se aquele negócio é para você ou não. O que eu faria para começar nesse caso? Bom, eu entraria no primeiro bonde que eu visse ali, de alguém que está propondo me ajudar a começar, né? Então você pode ver que tem diversas imersões e eventos aí que acontecem gratuitamente até, né? Tentando ensinar você a programar em alguma linguagem. Eu não me preocuparia muito com que linguagem é essa, pegaria esse negócio para ter um primeiro contato com alguém me dando essas instruções, tá? Isso é um viés que eu tenho de acreditar que quando a gente está em comunidade, tá, as coisas tendem a andar melhor, tá? Você tende, inclusive, a se manter mais motivado. Falei disso aqui num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui no canal, tá? Mas pensando de uma maneira talvez um pouco mais pragmática para alguns, né? Vocês vão ter a seguinte dúvida, tá? Mas que linguagem eu começo? Por que você está falando que não faz diferença, né? Eu acho que não faz diferença porque você tem que aprender tanta coisa nesse começo, tá? Em termos de lógica de programação e tal, de fundamentos mesmo, de uma nova maneira de pensar, que essa parte, né, essa mudança de paradigma na sua mente é que deve ser o foco, tá? E aí, se porventura você perceber, alguns meses ali na frente, que tem alguma linguagem de programação que seria mais interessante para você, aí sim você vai poder começar a aprender aquela linguagem e você já vai ter tido esse primeiro contato com a lógica de programação, com escrever, com entender como é que as coisas funcionam, e você vai sim conseguir transportar isso para esse seu aprendizado da linguagem que você quer, enfim, aprender melhor. Não vou nem falar especializar porque você está no primeiro momento, né? Então, aprender melhor para resolver algum tipo de problema, algum tipo de domínio, beleza? Então, essa é uma perspectiva que eu tenho. Mas aí, mas que linguagem você recomendaria, né? Que linguagem eu ensino, que linguagem eu pegaria hoje se eu tivesse que começar a programar? Então, seria provavelmente Python ou JavaScript. Eu ouvi uma vez de uma pessoa na comunidade Python do Rio de Janeiro, né, um cara chamado Euclides da Cunha, igualzinho mesmo o cara que escreveu lá Os Sertões, né? Então, eu ouvi ele falar uma frase que eu achei genial, assim, que é, cara, quando Python não é a melhor linguagem para resolver um problema, geralmente ele é a segunda melhor, tá? E, de fato, Python é uma linguagem muito versátil que você pode utilizar em diversos domínios. Não necessariamente ele é o melhor, realmente, ali, mas até para você estudar e entender características daquele domínio, daquela área que você está aprendendo, pode ser interessante, tá? Ter uma experiência com Python. E também, analisando o cenário atual, né, e já mesclando um pouco com o segundo ponto que eu vou deixar para falar mais profundamente depois,
a gente está vendo que inteligência artificial, bom, ciência de dados, análise de dados, essa parte já vem crescendo há algum tempo, né? Python é basicamente a linguagem mais utilizada nessa área, né? E a parte de inteligência artificial, todo mundo está usando Python, né? Basicamente, se você olhar esses modelos que são feitos com redes neurais, enfim, muita gente está usando Python mesmo. Então, também tem uma visão pragmática, né? Um ponto de vista pragmático por esse lado, tá? E o JavaScript, não sei em que cenário, que ponto da vida você se encontra, né? Mas é fato que existem muitas oportunidades. Para muita gente, o front-end ele é a primeira oportunidade profissional, tá? Uma forma mais tranquila de entrar no mercado. O que também é ruim, vamos assim dizer, porque vai ter uma concorrência maior, né? Se você quiser entrar ali, a barra assim, das coisas que as pessoas estão pedindo e tal, vai crescendo em termos de requisitos. Mas eu acho que faz sentido você ter uma ideia de como essas coisas funcionam, pelo menos, tá? Então, poderia ser também o seu primeiro contato. Vai ter muita gente oferecendo esse tipo de conteúdo gratuito na internet, né? Conteúdos em cima de escrever uma página com HTML, com CSS, com JavaScript. Não é uma coisa que particularmente me atrai, mas talvez se eu estivesse começando hoje, né, eu gostaria de ter um contato para ter uma ideia, tá? Porque, enfim, eu desenvolvi essa ideia ao longo da minha carreira, embora eu não tenha interesse de trabalhar profissionalmente com isso, e em alguns momentos me safa uma coisa ou outra que eu quero fazer para mim mesmo, né? Então, isso, de uma maneira pragmática, eu tentaria começar por JavaScript ou Python, e para isso eu seguiria algum material de referência aqui na internet, porque eu, há muito tempo, desenvolvi disciplina e uma capacidade de aprender dessa maneira que a galera chama de autodidata, né? Eu, inclusive, acho que essa é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida, porque você não pode delegar o teu aprendizado a ninguém, nem a uma instituição, nem a nada, tá? Agora, presta atenção, tudo isso que eu falei se relaciona com romper a barreira de começar a programar, certo? Romper a barreira de começar a programar, encontrar um material, decidir uma linguagem, bom, pegaria ali Python, JavaScript, pega um material, segue, você vai ter esse primeiro contato, vai começar ali a ajustar, né, o teu modelo cerebral a pensar em problemas computacionais, tá? Mas pensando em termos de carreira, tá? Pensando em começar na programação como, ok, eu quero exercer profissionalmente algo que depende de programação, seja como um engenheiro de software, né, desenvolvendo software, seja como cientista de dados, analista, engenheiro, enfim, diversos tipos de carreiras aí que dependem de programação. Respondendo essa parte, eu não tentaria atingir esse objetivo sozinho, tá? Eu acho muito difícil. Ah, porque tem fulano que pegou autodidata, começou a aprender, não sei o que, tá empregado e tal. Pô, legal, parabéns pro fulano. Tem ciclanos aí também que viraram milionários, né? E qual que é a probabilidade de você virar um bilionário no mundo? Ah, é possível, o capitalismo deixa, não sei o que, tá, beleza, mas não quer dizer que vai ser você, tá? Então, eu não tentaria fazer esse negócio sozinho. Eu acho que é muito difícil, tanto em termos de aprendizado mesmo, assim, porque em algum momento você vai se perder, não saber direito o que você tem que aprender, ou não ser tão eficiente naquilo, né? Gastar muito mais tempo, ou ficar se duvidando, né? Pô, será que é isso aqui mesmo, né? Às vezes a gente chega num certo ponto e até tá fazendo a coisa certa, mas não sabe se é assim mesmo que as pessoas fazem, se profissionalmente aquela solução, aquela coisa é aceita. Então tem isso, mas também tem uma coisa chamada capital social, tá? Que é algo que pode agregar muito, né? Você ter contato com pessoas que vão te gerar oportunidades, beleza? Não só gerar oportunidades, mas que vão fazer você também aprender mais, tá? Então isso foi algo que eu desenvolvi indo para uma faculdade boa. Pensando em alguns cenários agora, né? Como que eu começaria na programação? Vamos pensar em alguns cenários. Se eu fosse uma pessoa jovem, né? Terminando o ensino médio ali, nessa época aí de Enem, não sei o quê, e quero entrar na programação hoje, cara, faria uma faculdade, né? Tentaria, dentro das minhas limitações e circunstâncias, buscar esse tipo de conhecimento numa faculdade boa. Se eu não tenho condição mesmo de entrar numa faculdade boa, sem um negócio só para comprar diploma, aí beleza, eu tentaria uma outra estratégia, de repente fazer uns cursos de curta duração, mas que eu possa ter contato com pessoas, que eu analise assim, veja não só as pessoas que estão fazendo o curso, né, mas também os professores, alguém que vai ter algum tipo de ponte de contato, que assim, se eu mostrar que sou um bom aluno, que estou interessado e tal, aquelas pessoas vão poder me gerar oportunidades, beleza? Eu acho que tentaria construir o capital social a partir daí e também, né, mais conhecimento. Eu acho que realmente, quando a gente está em comunidade, isso vai te dar uma outra perspectiva, assim, de aprender as coisas, tá? Porque não tem como, cara, não tem. Bom, eu me formei no Instituto Militar de Engenharia, né? Para quem não sabe, não sei se você caiu de paraquedas aqui ou não viu esses vídeos ainda, já falei aqui algumas vezes sobre isso no canal,
que é, assim, uma instituição de excelência, né? E eu não tinha esse capital social, né? Em termos, assim, da minha família, sou da primeira geração que fez curso superior, né? Que chegou no curso superior. E ali, no Instituto Militar de Engenharia, primeiro, né? Eu tive acesso a pessoas muito selecionadas, né? Passei no vestibular difícil, todo mundo ali passou, e as pessoas, o fato de estar com aquelas pessoas motivadas com um objetivo comum, né? De se formar ali em algum tipo de engenharia, estudando e tendo que vencer aqueles desafios que eram realmente complicados, fazia a gente aprender. Eu até fiz um tweet recentemente, né, de que, poxa, tem gente que fica aí reclamando de que não aprendeu nada na faculdade e tal, e eu, no meu terceiro ano, tava fazendo um jogo com inteligência artificial e tudo, interface gráfica, um monte de coisa, e aí alguém falou assim, mas que faculdade é essa aí? Esse currículo tá avançado, não sei o quê. De fato, o currículo, né, no IME, ele é exigente, avançado, mas ninguém me exigiu fazer um jogo daquele, por exemplo. Daria para passar, né, se eu tivesse interessado em passar, como muita gente tá, e ter um diploma apenas, daria, sim, para eu fazer as coisas com um esforço menor. Mas o fato de você estar num ambiente que tem pessoas motivadas a fazer coisas interessantes também te motiva a, poxa, legal, aquela pessoa ali, né, aquele grupo, eles estão fazendo um trabalho maneiro, vão fazer um trabalho legal também, não sei o que, e você troca ideia com aquela pessoa, e você aprende como é que você fez isso. Cara, é um negócio que não tem como você aprender assim num outro lugar, tá? Algumas pessoas falam também de aprendizado no mercado de trabalho, tentam entrar mais cedo no mercado e tal, para aprender ali. Eu acho que o mercado realmente te ensina bastante coisa, algumas coisas que não estão na faculdade. Também acho que a faculdade te ensina algumas coisas que não estão, muitas coisas na verdade, muito mais coisas que o mercado não cobra, mas que tem muito impacto, tá? Na forma como você vai pensar, como você vai resolver problemas, e às vezes as pessoas não valorizam isso, tá? Então eu realmente acho que fazer uma boa faculdade vai ser um divisor de águas, tá? Em termos de treinamento da sua mente para abordar problemas, tá? De realmente te dar uma evolução, um salto na forma como você vai, inclusive, conseguir estudar sozinho, né? Exercer este seu papel de autodidata, tá? Mas, beleza, entendo que não está acessível e disponível para todo mundo. Se você é uma pessoa ainda dentro do cenário de uma pessoa jovem, mas que por questões sociais não teria como acessar uma boa faculdade, né? Eu olharia aí oportunidades que estão sempre, né? Frequentemente a gente está vendo algumas oportunidades abrindo, inclusive de alguns projetos sociais, de capacitação, né? De pessoas, seja porque alguma empresa está bancando, ou alguma ONG, ou alguma coisa assim do tipo, tá? Mas que estão capacitando pessoas gratuitamente para aprender a programar, desenvolver alguma coisa, e você vai ter uma comunidade ali, tá? E geralmente, né, as pessoas que estão organizando isso também, elas têm contatos e podem te direcionar para algum lugar. Beleza, mas e se eu não fosse, né, esse jovem que está ali terminando o ensino médio e tal, né? Se eu fosse uma pessoa mais velha, por exemplo, numa outra circunstância, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 32 anos, né? Beleza, eu fiz essa opção lá atrás, fiz vestibular, fiz engenharia de computação, mas poderia ter feito outra coisa, né? Inclusive, eu falei aqui que eu fui da Marinha, né? Aos 15 anos eu entrei no Colégio Naval, e se de repente eu tivesse continuado lá, seguido a carreira de oficial de marinha, e hoje aos 32 anos, como, sei lá, capitão-tenente, eu entendesse que eu quero trabalhar com programação, tá? Não quero mais ser militar e tal. Então, se você está numa carreira descorrelata, mas você já fez um curso superior, eu não necessariamente recomendaria fazer uma outra faculdade na área de tecnologia, tá? Não necessariamente. Aí é caso a caso, realmente, é uma coisa que é um pouco difícil de analisar. No meu caso, eu já tinha uma tendência a fazer coisas que dependem de um certo raciocínio analítico, né? Mesmo lá na Marinha, assim, existe uma grande cobrança de matemática, de física, essas coisas, tá? E eu acho que pessoas que fizeram carreira em áreas bastante analíticas, assim, que desenvolveram essas capacidades, elas têm uma facilidade para ir para a área de dados, tá? Então, há várias carreiras disponíveis na área de dados. Algumas estão pedindo conhecimentos mais especializados de engenharia de software, uma coisa que demandaria um treinamento um pouquinho maior. Mas eu acho que ainda há espaço para pessoas que têm uma grande vocação e conhecimentos analíticos e uma bagagem menor na parte de programação, mas que conhecem ali de SQL, de Python, né? Conseguem fazer manipulações das coisas e gerar valor a partir de informações, junto com um grupo que poderia, né, sei lá, operacionalizar, colocar as coisas em produção ou resolver outros problemas enquanto você vai desenvolvendo essas outras competências, tá? Então, acho que ainda existe esse espaço no mercado, buscaria fazer esse tipo de coisa. Então, por isso, ó, Python aparecendo aí novamente
como uma linguagem para você aprender. Também acho que tem muito valor estar em comunidade, então mesmo que não recomende necessariamente você fazer uma segunda graduação, né? Num momento como esse, em que você é uma pessoa mais velha e está buscando fazer essa transição de carreira, né, de uma maneira talvez mais rápida, vamos assim dizer, eu buscaria talvez, né, se eu tivesse condições financeiras para pagar algo como, por exemplo, o que a EBAC faz, né? A gente inclusive analisou aqui o curso EBAC, né, TI de Zero ao Pro, que tem esse foco, esse viés de te mostrar áreas, te dar um aprofundamento, né? Você escolhe uma área lá para aprofundar e ter contato com o mercado, né? Inclusive eles falam lá sobre garantia de emprego e tal. Então eu buscaria alguma coisa nesse sentido para tentar fazer essa transição de uma maneira mais rápida dentro das minhas condições, né? Ali. Um curso livre ou bootcamp de longa duração, assim, né? De, sei lá, 6 meses, 9, um ano, alguma coisa desse tipo. Ele é bom também para pessoas que, né, fizeram carreiras, mas não tiveram graduação, né? Então eu fiz aqui, estava falando, você tem uma carreira mais analítica, estudou alguma coisa assim, mas de repente você tá aí com seus 30 e tantos anos e fez uma carreira numa área que você não precisava de uma graduação e por circunstâncias da vida não, não fez, enfim. Mas poderia, né? Querer exercer uma profissão que depende de programação hoje em dia, tá? Então, eu me colocando nesse lugar, faria uma análise, assim, de áreas que eu acho interessantes e que seriam mais tranquilas de entrar sem a graduação. Então, a Kizzy fez um vídeo aqui no canal analisando o resultado da pesquisa State of Data Brasil, né, organizada aí pelo pessoal do Data Hackers e tal, colaboradores. E naquela pesquisa dá para ver que a maior parte dos profissionais da área de dados tem uma especialização formal, né, um nível de instrução formal alto, tá? Então, não é uma área que eu estaria mirando se eu não tivesse feito uma graduação, ou se não garantisse muito, né? Sei lá, por alguma razão, de repente, você gostava muito de matemática, fazer Olimpíadas e se manteve estudando. Mas, assim, eu acho que essas coisas são muito raras, né? As pessoas hoje em dia falam assim, tá tudo disponível na internet, qualquer conhecimento você pode aprender. Cara, não é verdade. Não é verdade. Pela coisa de comunidade que eu falei e tal. 2, porque isso é uma coisa que nem eu vi um vídeo do Luigi falando sobre o pobre metafórico. Cara, isso aí é o estudante metafórico. Eu não vejo ninguém pegando para estudar e aprender de verdade, né? Sei lá, cálculo, álgebra linear, sozinho, tá? Sem a pressão de alguém ali te cobrando o negócio. E o direcionamento também, né? Porque os materiais, eles, às vezes, são muito difusos, nem sempre didáticos, né? Então, sem um certo contexto para que você, de fato, aprenda aquilo, né? E faça os exercícios e tal. Porque se você não fizer os exercícios de matemática, você não vai aprender, tá? Não adianta tentar decorar teorema de, sei lá, princípio de intercâmbio de estágios. Você não vai decorar, você não vai achar nem que aquilo é relevante, se você não tem uma motivação externa ali, tá? Então, enfim, se por alguma razão você tem esse fogo interno aí para aprender essas coisas, que nem Einstein lá no escritório de patentes, talvez você consiga, né, entrar na área para fazer alguma coisa legal mesmo, né? Porque, enfim, uma coisa é você realmente ser um cientista de dados, outra coisa é você só ter o título, né? Você foi contratado como cientista de dados, mas você faz qualquer outra coisa, né? Para ter o título, você abre uma empresa e se contrata, você diz que é CTO, sei lá. Mas, enfim, isso é o que eu buscaria, né? Novamente ali, tentando construir esse capital social e, claro, construir também portfólio, né? Então, já mirando em algumas vagas, pensando em que tipos de competências eu preciso conseguir demonstrar, né? Para que aquelas pessoas me deem alguma credibilidade nesse momento de transição. Em termos de cursos de graduação, eu fiz um vídeo aqui no canal falando de uma maneira um pouco mais geral, né, sobre os cursos e como eu acho que, em termos de desenvolvimento de software, não faz muita diferença, né, os diferentes cursos lá que você faz, inclusive porque você poderia até aprender a programar e entrar no mercado sem curso, né. Mas, particularmente, né, se fosse eu, né, podendo escolher hoje que curso eu faria, eu buscaria uma faculdade de ponta, né, como eu fiz, né, eu fiz o Engenharia de Computação no IME, né, por que Engenharia de Computação? Porque eu queria fazer o IME, na verdade era isso, né, eu queria estar naquele ambiente que de fato me proporcionou diversas oportunidades e aí eu fiz Engenharia de Computação porque lá era uma escola de engenharia, né. Tirando o IME, assim, esse caso que está bem determinado, né, eu faria Ciência da Computação, tá, ou atualmente algo como Ciência de Dados, Inteligência Artificial, né. Isso já pegando o viés de que eu vejo a área de inteligência artificial como uma área muito promissora, né? Felizmente, comecei cedo, inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre
como que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. E fiquem tranquilos que eu estou preparando um vídeo sobre como você pode começar a trabalhar com inteligência artificial, né, analisando diversas perspectivas possíveis. E então eu realmente acho que uma área promissora. Para mim foi fundamental, é muito importante essa base científica e matemática, tá? Tanto para abrir mentes e eu poder resolver problemas de uma maneira mais eficiente, como realmente para abrir oportunidades, tá? Você não sabe o que você vai ter contato e vai gostar de fazer amanhã, tá? Comigo foi assim, né? Eu achei que ia fazer engenharia da computação, pensando em fazer jogos e tal. Fiz outro vídeo aqui no canal comentando sobre isso. E, cara, muitas coisas se abriram, inclusive coisas que não tinha como imaginar antes, né? Sei lá, desenvolvimento móvel, Android, iOS, cara, não existia essas coisas no passado, né? E a carreira acadêmica também se abriu como uma possibilidade, carreira de fazer pesquisa, não necessariamente na academia, mas também na indústria, né? Eu fiz um estágio lá na Meta e tal. Todas essas coisas se abriram como possibilidades depois que a minha mente se expandiu na graduação, tá? Pelo contato que eu tive com o conhecimento lá e com as oportunidades, pessoas, tá? Vivências diferentes mesmo. Então, é realmente algo que eu recomendo se tiver oportunidade. E eu até gostaria de fazer um vídeo mais específico falando sobre o papel de uma boa faculdade, né? Porque acho que as pessoas às vezes se perdem nisso e se frustram com algumas expectativas. Há duas coisas interessantes que mudaram do momento que eu comecei a programar para a situação atual, que eu acho que vale a pena mencionar também, pode servir para você analisar qualquer cenário, né? Uma delas é, claro, essa questão aí de inteligência artificial e tal, de GPT, Copilot, não sei o que, usa, não usa, faz medo, não faz medo, como é que, né, devo me portar com relação a isso se eu estou começando agora. Eu fiz um vídeo específico para isso aqui no canal, né, do tipo, o que muda ao aprender a programar agora em 2023, né, mas de maneira muito resumida, né, eu diria para você não se preocupar com isso nesse primeiro momento, tá? No primeiro momento mesmo, quando você está começando a aprender a programar, eu acho que isso vai te causar mais ruído, tá? Mais problema do que ajudar, tá? E aí, quando você estiver um pouquinho mais confiante ali, né, na parte de programação e tal, acho que pode valer a pena você fazer uns experimentos com o negócio. Mas, cara, não absorve esse ruído de que, pô, você não vai servir para nada, né, de que você deveria só aprender prompt ou coisa desse tipo. Cara, aprende os fundamentos, né? Todas as pessoas que desenvolveram essas tecnologias, elas sabem muito bem os fundamentos. E, sim, tem espaço para isso e vai continuar tendo espaço para uma programação tradicional aí durante um tempo bem razoável, tá bom? Embora as coisas vão mudar, né? As coisas estão mudando e elas vão, de fato, continuar mudando. E aí, outra coisa que é interessante do momento atual é que a gente tem as redes sociais, né? Então, isso, na verdade, eu acho que pode atrapalhar bastante. Eu acho que era mais fácil eu me focar em aprender no passado, né? Quando eu estava na graduação, a galera ainda usava Facebook, mas era um uso bem diferente, né, do que tem hoje. Eu acho que tem muito ruído na rede hoje, principalmente se você entrar, sei lá, no Twitter, que é uma rede que já tem uma comunicação assim violenta e as pessoas gostam de ficar cagando regra, né? Então, na comunidade de desenvolvedores vai ter muita gente cagando regra, né? Falando assim, isso aqui tá errado, essa aí não é a melhor maneira de tirar a eficiência de não sei o quê, porque Python é devagar, não sei o quê. Cara, as pessoas jogam umas coisas assim, avulsas, que mais atrapalham, né, quem tá começando, quem não tem um conhecimento para filtrar, né, entender as coisas, do que ajudam mesmo, tá? Mas eu diria, né, se você tem essa consciência e consegue se blindar um pouco desse ruído, né, já sabendo de antemão que ele existe, que seguir algumas pessoas, né, seguir as pessoas certas, vamos assim dizer, e você tem que conseguir peneirar e entender quem é a pessoa certa ali para ti, pode sim te ajudar, né? Porque tem pessoas que vão dar bons conselhos, tem pessoas que vão ensinar coisas, né? Eu e a Kiz, a gente está aqui cumprindo um papel também de ensino, né? De propagação de conhecimento, de reflexão, né? Por exemplo, isso aqui é um vídeo para a gente refletir juntos, né? E eu acho que vale a pena, assim, né? Que isso é uma coisa bem bacana do nosso momento, que dá para você usufruir de uma maneira legal e entrar na área, tá? Com um certo olhar mais preparado, tá? Então, seguir pessoas que vão te motivar, tá, nesse caminho, que, enfim, vai ser árduo mesmo, tá? Isso pode te ajudar, isso é legal, tá bom? Bom, eu dei algumas possibilidades de cenários, né? Pensei em algumas coisas aqui para conversar com vocês. Eu acho que essa discussão ela não termina aqui, né? Seria muito bacana que vocês colocassem aí nos comentários dúvidas ou visões de vocês, né? Que a gente possa expandir isso, porque realmente tem muitos viés e muitas coisas que podem ser consideradas, né? Eu até pensei assim, o que eu, né? Se eu tivesse que dar uma resposta única, um caminho único, assim, né? Pensando realmente na pessoa,
que eu sou, e não só nos conhecimentos e aprendizados, como eu tentei te trazer, né? O que eu faria, mas eu acho que é muito complicado, porque à medida que você anda, né, um passo, você dá um passo e tem contato com determinadas coisas, tudo muda, tá? Então é muito difícil você prever, o caminho ele não é nem um pouco linear, tá? Então eu posso realmente dizer como começar, né? Sei lá, eu começaria com Python. Acho que realmente é uma linguagem tranquila de aprender, uma linguagem muito versátil, que me permitiria entender diversas áreas. Se eu precisasse fazer um bico, alguma coisa assim para ganhar um dinheirinho ali, teria essa possibilidade, tá? Mas já pensando também que é a linguagem ali utilizada na área de dados, utilizada com inteligência artificial, que é a área que eu tenho viés, que é a área que eu acho que realmente é bastante promissora, eu gostaria de trabalhar, e por conta disso também eu tenho esse viés de, vamos desenvolver nosso raciocínio analítico, vamos aprender matemática, vamos estudar, né, essas bases fundamentais da computação. Então, posso falar disso, mas hoje, né, se eu começasse e entrasse numa faculdade ou entrasse num curso e tivesse contato com outras pessoas, as oportunidades vão aparecendo e isso vai mudando, né, um pouco de como você vê as coisas e as escolhas que você vai tomando diante daquelas circunstâncias. Então, é difícil você estabelecer um caminho bem linear assim, a menos que, sei lá, cara, você tem um sonho muito fixo, né, de que, você quer trabalhar numa empresa X, sei lá, você quer trabalhar na Netflix, você gosta muito de streaming, de entretenimento, não sei o que, você quer entrar lá e aí você vai fazer de tudo, né, um plano específico para esse negócio. Mas aí, aí são outros 500, beleza? Pode até ficar, se alguém tem alguma pira como essa aí, bota aí nos comentários, a gente pode discutir um pouco mais, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.